Geração de corrente fotoelétrica. A geração de corrente fotoelétrica acontece a partir de um efeito chamado de efeito fotoelétrico. Esse efeito foi descoberto por Heinrich Hertz em 1886. O efeito fotoelétrico acontece quando se lança luz ou outro tipo de onda eletromagnética sobre o metal. Quando essa luz atinge o metal, os elétrons ali presentes são lançados para fora dele. Porém, quando esse efeito foi descoberto, a física da época ainda não conseguia explicar alguns problemas. Eles achavam que a quantidade de corrente gerada era proporcional à intensidade da onda eletromagnética, coisa que, quando testada, não acontecia. Por exemplo, quando eles colocavam uma pequena quantidade de luz vermelha sobre o metal, o efeito não acontecia. Então eles tentavam aumentar essa intensidade dessa luz para ver se acontecia o efeito fotoelétrico, porém continuava sem acontecer. Então trocavam a frequência da luz, colocando uma luz verde com pouca intensidade, e o efeito acontecia tranquilamente. Pois o efeito depende da frequência, não da intensidade da luz. Um segundo grande problema foi que quando as ondas eletromagnéticas atingem o elétron, ele sai com uma certa energia cinética. E os físicos achavam que essa energia dependia da potência da luz. Quanto maior for a potência da luz, maior seria a energia cinética, coisa que não acontecia também experimentalmente. Para resolver esses problemas, entra em cena em 1901 um gênio da física. Albert Einstein consegue explicar de uma vez por todas como funciona esse efeito. Muitas pessoas acham que Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física devido à sua explicação sobre a relatividade. Porém, esse prêmio Nobel foi concedido a ele graças à sua explicação sobre esses problemas do efeito fotoelétrico. Para explicar isso, Einstein propôs que as ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz, era formada por pequenos pacotes. Esses pacotes são chamados de fótons. E para acontecer esse efeito, cada elétron tinha que absorver individualmente apenas um fóton. Imagine uma chapa de metal. Nessa chapa, os elétrons estão interligados por uma certa energia de ligação. Então os fótons são lançados e cada elétron só absorverá o fóton se sua energia for maior que essa energia de ligação. Com isto, Einstein percebeu que o efeito não dependia da intensidade da luz, mas sim da sua frequência. Se o fóton tiver uma energia maior, esse excesso de energia será transformado em energia cinética, quando o elétron for lançado para fora do metal. Por último, para saber a energia dos fótons, Einstein utilizou uma equação anteriormente feita por Max Planck. A seguinte equação, E é igual a H vezes F, em que E é a energia do fóton dada em joules, H é a constante de Planck e F é a frequência em Hertz. E para saber a energia cinética que o elétron adquire, use a seguinte equação, E é igual a H vezes F menos π, em que a letra grega π é a constante de trabalho, que difere para diferentes tipos de material. Tá, mas qual é a aplicação desse efeito na nossa vida? É com o efeito fotoelétrico que conseguimos controlar equipamentos remotamente, como ligar a TV pelo controle ou jogar videogame com um controle sem fio, além de ser usado na geração de energia solar, uma energia limpa e renovável. Porém, para isso acontecer, requer alguns equipamentos específicos, como a célula fotoelétrica e sensores fotoelétricos. A célula fotoelétrica é constituída por um balão de vidro com a superfície interna revestida por uma fina camada de metal, com um pequeno trabalho de arranque, o cátodo. A luz penetra o balão de vidro e a chapa metálica, que é o ânodo, que serve para captar os elétrons fotoelétricos, e o ânodo liga o polo positivo a uma pilha. As células fotoelétricas modernas reagem tanto à luz visível como à luz invisível, por exemplo, os raios infravermelhos. Com essa tecnologia, empresas conseguem evitar inúmeros acidentes. Por exemplo, com células e sensores fotoelétricos, consegue-se fazer parar uma prensa grande e potente quando o braço de um operário se encontra numa zona de perigo.
Já na energia solar, para gerar a corrente, utiliza-se a célula fotovoltaica, que é dividida em uma camada negativa, com excesso de elétrons, e outra positiva, com falta de elétrons. Quando há incidência de luz, os elétrons saem da parte negativa para a parte positiva, assim gerando o circuito e gerando uma corrente fotoelétrica.